E aí, galerinha, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Eric Silva. Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, o canal Circuito da Física. E hoje teremos a nossa aula número 9, receptores. Então, vamos nessa, vamos aprender física aqui. Ó, o que é um receptor? Eu falei sobre ele lá nas primeiras aulas de eletrodinâmica. Eu acho que aula 1, 2 ou 3, eu não lembro. Acho que foi uma das 3 primeiras aulas que eu citei sobre elementos de um circuito elétrico. E lá eu falei sobre geradores e também sobre os receptores, certo? E o receptor é um pouquinho diferente do gerador. Enquanto o receptor ele gera energia elétrica, o receptor ele recebe energia elétrica. E nesse processo ele é um aparelho que transforma energia elétrica em outro tipo de energia, exceto a energia térmica, certo? É claro que eu estou colocando aqui energia térmica, aqueles motores que só produzem energia térmica, né? No caso, por exemplo, aliás, aparelhos que só produzem energia térmica. No caso, o chuveiro elétrico, o ferro elétrico, esses elementos aí não são receptores. Apesar de eles receberem energia elétrica e transformar em energia só térmica, eles não são receptores, são resistores. Então, por isso que eu coloquei exceto energia térmica. É claro que receptores podem produzir energia térmica, mas a energia térmica ela vem da dissipação de energia do processo, certo? E não qual é a principal função daquele aparelho. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Tá? No caso, a gente considera esses aparelhos como, por exemplo, chuveiro elétrico, ferro elétrico, né, como resistores e não receptores, certo? Porque eles só produzem energia, aliás, eles pegam a energia elétrica e transformam em energia térmica, só térmica no caso, não é isso? Então, vamos lá, gente. Eu peguei o exemplo da furadeira. O que a furadeira faz? A furadeira, você vai pegar, você vai conectar a furadeira e a furadeira vai receber uma tensão, no caso aqui no Nordeste, é de 220 volts. E quando ela recebe essa tensão, que é um gerador, certo? A nossa furadeira ela vai ser um receptor. E aí a energia elétrica que vai passar por esse carinha aqui, ó, tá até aberto, né, essa furadeira, ela vai fazer o seguinte, ela vai transformar a energia elétrica em energia mecânica. Por que mecânica, Éricles? Qual é a função de uma furadeira? De furar, né? Então você vai ver que na medida em que você vai tá lá furando a parede, você tem também a energia do som, você tem a própria furadeira esquenta, porque está tendo uma dissipação de energia ali também, né, em forma de calor, então você vai ter também esses processos acontecendo. Então quando você tem um aparelho que ele faz essa função de transformar a energia elétrica em energia térmica, aliás, em energia mecânica, por exemplo, ou energia química, aí você tem o receptor. As nossas baterias, eu até falei sobre que, né, as nossas baterias elas funcionam nessa dupla funcionalidade, como gerador e receptor ao mesmo tempo. Porque as nossas baterias são recarregáveis. Então, nesse caso, ela recebe a energia e carrega a bateria. E depois a bateria ela faz o processo do gerador, de gerar energia, deixar seu telefone ligado. Mas depois você tem que recarregar. E aí acontece esse processo, né, de transformar a energia, energia elétrica em energia química, e depois em energia química e energia elétrica, e assim você faz esse processo. Tanto faz se for uma bateria do celular como uma pilha recarregável. Então a pilha recarregável também ela tem essa função de receber, de ser um receptor. Certo? Até porque esse nome receptor é realmente de receber. Então, gente, ó, eu coloquei duas observações aqui. A primeira observação, né? Não é o aparelho que realiza trabalho sobre as cargas elétricas, mas as cargas elétricas que realizam um trabalho, né, no receptor. Faltou aqui, no receptor. Certo? Vou colocar aqui para ficar corrigidozinho, né? Para ficar legalzinho. No receptor. Tá? Éricles, por que você colocou essa observação? Porque lá nos geradores era o contrário. Era o gerador, né, que gerava, que fazia esse trabalho de levar as cargas elétricas de um polo negativo para o polo positivo. E assim sucessivamente. Neste caso do receptor, não.
Não é o gerador que vai fazer, né, que vai levar as cargas. Mas, no caso, vai ser as cargas elétricas que vão realizar o trabalho no receptor. Ou seja, que vão transformar a energia elétrica em energia mecânica, por exemplo. No caso da furadeira elétrica. Você está me entendendo? Então, essa é a primeira observação. A segunda é, eu já falei, né, que um dispositivo que transforma energia elétrica apenas em calor, no caso o chuveiro elétrico, o ferro elétrico, não é considerado um receptor, e sim um resistor, porque ele só tem essa função de energia térmica, né? Então, né, não pode, né? Não é considerado um receptor, né? O ferro elétrico, o chuveiro elétrico. Então, assim, o que a gente imagina? Então, assim, os motores são exemplos de receptores. Motor de ventilador, o que mais? A gente pode usar também os liquidificadores, certo? Então, esses motores, né, eles são receptores, ou seja, que recebem energia elétrica e transformam em energia na energia mecânica. No caso do liquidificador, ele fica girando lá, né, triturando. O ventilador fica girando, né, enfim. Então você vai ver que vai haver um processo de transformação de energia elétrica em outro tipo de energia, no caso a mecânica, certo? Eu já falei do nosso celular, né? Do smartphone, que ele, né? Pilha recarregável, bateria recarregável, então ele tem essas duas funções, receptor e gerador, certo? Então, muito tranquilo, né? Vamos para a parte mais maciça, né? A parte que nos importa um pouco mais nesse momento. Ó, imagina o seguinte. Eu tenho certo aqui, ó, uma tensão ADDP, que eu vou chamar de epsilon, enquanto no gerador eu tenho o epsilon. Aqui eu vou chamar de epsilon, para ter essa diferença. E ele vai ter uma resistência interna que eu vou chamar de R'. E observa aqui o seguinte. A corrente elétrica ela está entrando no polo positivo e saindo no polo negativo. Nos geradores, como eu já comentei, a corrente entra no negativo e sai do positivo. Então, o que é que acontece no circuito elétrico, né? Então, no caso, você vai ver o seguinte, né? As cargas, né, dessa DDP epsilon, as cargas vão sair, né, do negativo, tá? Elas vão sair com muita energia. E depois elas vão voltar, né, aqui no polo positivo com pouca energia. Certo? E é isso que acontece, certo? É isso que acontece durante o processo do circuito elétrico. Então a corrente ela é o contrário do gerador no caso. Enquanto no gerador você saía do polo positivo para o polo negativo, no caso do receptor você sai do polo negativo para o positivo. Então, né? Decore isso daí, tá? Lembre-se disso daí, beleza? Ó, aqui eu tenho, né, que o epsilon. Lembra que eu falei essa definição de que a DDP ela é igual ao trabalho sobre a carga, certo? E eu já falei que, no caso, são as cargas que vão realizar o trabalho e não, né, contrário do gerador, que é o gerador que ia realizar o trabalho sobre as cargas. Então, ó, a gente vai chamar esse cara de força contra eletromotriz, que a gente vai chamar de, no caso, F100, né? F100. Certo? Enquanto a gente tem a força eletromotriz no gerador, a gente tem a força contra a eletromotriz, que no caso é esse epsilon linha, tá? Esse epsilon linha aí, beleza? Tá? Então vamos encontrar aqui, fazendo aquele mesmo processo, né, que a gente fez em geradores, a gente chega na equação aqui do gerador, né? Aliás, a equação do receptor, né? Que no caso, ó, observe que vai ser a DDP, tá? DDP entre os terminais, né, do receptor vai ser igual à força contra a eletromotriz, mais a resistência interna aqui que vai ver, claro, sempre aquela ideia de que o receptor ele vai dissipar energia, né, praticamente em forma de calor, então você vai ver isso, né? Então tem que ter esse R' vezes I. Observe que no gerador o que aconteceria era o epsilon menos, na verdade, né? Era o epsilon menos R vezes I. Aqui está epsilon mais. Então tem um mais em vez de um menos. O que de fato que faz sentido, né? Porque na verdade a DDP entre os terminais vai ser realmente essa soma, tá? Da força contra a eletromotriz mais essa perda de energia.
certo? Que é aqui da resistência interna. Então essa é a equação do receptor. Enquanto a equação do gerador é ε menos RI, a equação do receptor é ε' mais R'I. Beleza? Deu para entender? Bacana, né? Vamos entender o balanço energético. Ele é um pouquinho diferente do receptor, né? Vamos aqui. Observe. Estou aqui com o mesmo circuito aqui, né? Aqui eu tenho, né, a meu receptor. Né? Aqui eu tenho a DDP. Então eu vou multiplicar aí em todos os membros, né? Então eu vou multiplicar I no U aqui e eu vou multiplicar o ε' por I e o R' por I também. Certo? E aí eu voltei, ó, as potências, né? E você vai observar o seguinte, que o I vai ser a potência total, certo? Que ele vai receber do gerador. Ou seja, no caso da furadeira, você vai conectar a furadeira na tomada, né? No caso você vai receber aquela energia 220 da sua casa, ok? Então essa é a potência total fornecida ao receptor, ou a potência total recebida, né? O ε'I, eu não sei se dá para perceber aqui, acho que dá para vocês verem, né? Vocês vão observar que é a potência útil fornecida ao receptor, certo? Então isso pode ser a potência mecânica ou a potência química que o receptor fornece. Faltou até um parênteses aqui para fechar, né? Ó, então o que é que acontece? Na equação do gerador, você tem a potência, no caso aqui, né? A potência útil que o receptor vai fazer, certo? Mais essa resistência interna aí, que é a dissipação de energia, né? Então ele vai ser sempre vai ter essa dissipação de energia. Então, no caso, enquanto no gerador a força eletromotriz ela ia produzir, né? Ela ia ser a potência total do que a bateria poderia produzir, aqui vai ser o contrário. No caso, é o ε'I, ε'I, que vai ser, né, a potência útil, é o que ele vai fornecer, certo, ao circuito, tá? E aí pode ser potência mecânica ou potência química, que são exemplos, né, de energia mecânica ou energia química, né? E o R'I quadrado, né, vai ser a potência dissipada por efeito Joule, né? O efeito Joule, lembrando que é aquela ideia de transformação de energia elétrica em energia térmica, né? Então é aquela história da furadeira. Quando você começa a furar a parede com a furadeira, então você vai sentir a furadeira esquentar um pouquinho, porque você tá tendo antecipação de energia ali através do calor, tá? Muito tranquilo. Então, ó, fazendo um esqueminha aqui, tá? Um esqueminha legal, onde eu vou ter a potência total, que vai ser a energia elétrica, que vai passar pelo receptor. O receptor ele vai gerar uma potência útil, pode ser mecânica ou química, e aí eu vou ter a potência dissipada, que vai ser, né, em formato de efeito Joule, ou seja, energia térmica, certo? Deu para entender? Muito bacana. É um pouquinho diferente do gerador, certo? É um pouquinho diferente, né, do gerador. Tá? E aí você tem, né, a potência total, é a soma das potências útil mais a potência dissipada. E aqui eu tenho a equação. E daí, ó, observe, a potência total vai ser a DDP nos terminais, né, do receptor, vezes I. Tá? No gerador, era a força eletromotriz vezes I, era diferente. Agora, a potência útil vai ser o quê? Vai ser a força contra a eletromotriz, epsilon, né, ε'I, vezes I. Enquanto, na verdade, no gerador, seria o quê? Seria, né, a DDP dos terminais vezes I. Então, muda, né? E a potência dissipada vai ser a mesma, né? No caso, vai ser sempre a nossa resistência interna, né, do receptor, R', né, vezes I quadrado. Ok? E é interessante, né, gente, que você tem essa ideia de que qualquer motor, aparelho eletrônico, como por exemplo, né, a luz, a lâmpada seria um exemplo, né, de que você tem aí as lâmpadas de LED, né, por exemplo, né, você teria também uma energia luminosa, né, a transformação para energia luminosa. Então,
seria um exemplo também, né, de receptor. Então, muito interessante essa parte dos receptores. Tá? Vamos falar sobre o rendimento de um receptor para a gente encerrar por hoje. O rendimento de um receptor, ele é o seguinte. Bom, a gente tem a equação, né, que no caso vai ser a potência útil dividido pela potência dissipada. E aí, né, vamos lá. Vamos entender um pouquinho. Então, se eu pegar aqui, tá, o rendimento, né? Se eu pegar o rendimento aqui, como vai ficar isso, né? Então, rendimento. Quem é a minha potência útil? Vai ser o meu εi dividido, tá? Pela potência total, que vai ser UI. Certo? Ok? Então, I vai embora com I, né? I vai embora com I. E sobra o meu amigo, né? Vou colocar até aqui assim, aqui embaixo, aqui no meio. Que vai ser igual, gente, ao meu epsilon dividido por 1. Certo? Vou colocar aqui numa caixinha. Tá? Vou colocar aqui numa caixinha para ficar legal. Ok? Bom, observe que U vai depender de R, né? Também. Certo? U vai depender de R. Né? E você vai observar que, neste caso, se a resistência, né, se a resistência que for, a resistência interna for zero, R' for zero, aí o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer aí? O nosso U vai ser igual ao epsilon, né? O epsilon. Certo? Equação do receptor, né, gente? A equação característica, né? Então, meu U será igual a epsilon. Certo? Então, você pode ter isso aí mais claro, né? Isso é impossível. Na realidade, isso não acontece. Até porque os receptores eles têm, né, uma resistência interna. Né? Como eu falei, a furadeira esquenta, então uma parte vai ser dissipada por calor, você vai ter o barulho ali da furadeira, então parte vai se perder para o som. Né? Então tem essa ideia também. Né? Então você tem que colocar isso. Né? E aí, você quiser saber a porcentagem também, você pode fazer a porcentagem, né, do rendimento. Que será, né? Aqui eu vou colocar aqui, né? Vezes 100. Claro que lembrando que essa divisão, né, gente? Essa divisão aqui, ela tem que ser, né? Tá? Ela tem que ser menor que 1, né? Tem que estar entre 0 e 1. Certo? Ok? Tranquilo, pai? Tranquilo demais. Então, gente, é isso. Né? A próxima aula a gente vai falar sobre a lei de Ohm generalizada, que vai ser uma espécie de revisão mesmo. Uma revisão, né, de toda a questão dos geradores, da DDP, dos receptores e da resistência equivalente. Então a gente vai ter essa aula da lei de Ohm generalizada, depois vamos falar sobre as leis de Kirchhoff. E depois vamos fazer uns exercícios para encerrar, um exercício de revisão do curso de elerodinâmica. Então toda a parte que a gente vai pegar, todos os conteúdos aqui. Então, assim, a gente tá... É muita coisa. Mas, para quem quer estudar para o vestibular, para o Enem, tudo isso aqui é muito importante. Inclusive, é a parte que mais cai no Enem. O Enem está próximo. É a parte que mais cai no Enem, a parte de elerodinâmica. Então, esses assuntos são de suma importância para você. Ok? Então, é isso. E obrigado, claro, né? Até a próxima.